Então, vamos dando início a essa conversa sobre a Covid-19, as ações. Eu tenho hoje a presença aqui da Muna Zain, né? A Muna, que é assistente social da prefeitura, formada pela FMU, pós-graduada na PUC, é assessora da deputada federal Luísa Erundina. Ela tem um currículo grande, é pioneira na internet com o programa da OTV Mulheres, né? Ela pertence ao Comitê Paulista de Vigilância à Mortalidade Materna, é uma ativista do movimento feminista, do movimento de mulheres, de longa data, né? É um prazer, Muna, ter você aqui na vitrine do Giba, para a gente conversar um pouco sobre a pandemia, as ações, né? O que está acontecendo nesse momento muito delicado da história mundial. E também a presença da Cíntia Regina Fischer, que é doutora, mestre em Linguística Aplicada pela PUC, né? Ela é uma pesquisadora também de assuntos de linguagem. Ela trabalha no Instituto Federal de São Paulo, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e é assessora de relações internacionais desse mesmo instituto. Então, assim, uma vasta experiência do ensino, e vai contar também um pouquinho para a gente do que tem feito o Instituto, que tem feito o Instituto nesse momento de pandemia. Olá, Muna, como vai? Como vai, Giba? Que bom, obrigada por esse convite. Que bom compartilhar esta live com a professora Cíntia e com seus internautas. Num sábado complexo, num sábado onde a sociedade brasileira, as famílias brasileiras estão sofrendo uma terrível dor de abandono, de descaso da coisa pública. Cíntia? Boa noite, Giba, boa noite, Muna, e boa noite aos internautas que nos assistem. Gostaria muito de agradecer tanto ao Giba quanto ao Muna pelo convite para poder estar participando dessa live. Nesse momento tão difícil no mundo e principalmente no nosso país, e como bem disse a Muna, nós estamos numa situação de total descaso, de uma situação de pandemia fora de controle, pelo menos é o que nos aparenta ser, e a gente percebe que a gente só está conseguindo passar por isso por causa da solidariedade entre as pessoas. Os brasileiros, muitos brasileiros se solidarizam. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre o Instituto Federal de São Paulo e as ações que essa rede tem feito, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, em termos de solidariedade. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a participação de vocês nessa noite de sábado, né? No momento que vocês poderiam estar descansando, vocês vêm aqui falar um pouquinho sobre a situação que nós estamos vivendo, né? Eu agradeço muito a participação de vocês. Vou colocar, antes de mais nada, de entrar num quadro municipal, deixar explícito o repúdio pela situação em que chegamos até agora, em completo descaso do nível federal, né? Onde, em nenhum momento, por exemplo, nessa semana, com praticamente cerca de 1.000 mortes diárias, nenhuma palavra, nenhum pronunciamento, nenhuma fala em memória dos mortos ou da família dos mortos, e muito menos dos trabalhadores da área de saúde, né? Esse é o primeiro caso, né? É o primeiro descaso nacional. Então, a partir disso, acho que a gente pode iniciar uma discussão no âmbito municipal, estadual, mas deixar claro que a influência negativa da não participação, do não trabalho feito pela presidência, né, pelos
pelo alto comando do país, nessa situação tão grave, de completo desprezo, praticamente assinando embaixo as mortes. Nós vamos voltar a isso quando a gente começar a falar mais para frente de outras questões. Eu queria voltar Professor em São Giba, Paulo. Oi. professor Giba, o senhor disse que nós poderíamos estar descansando. Neste momento de pandemia, nenhum brasileiro, nenhuma brasileira pode descansar. Cada um tem o que fazer nessa pandemia. Cada um tem o que contribuir nessa pandemia. Até você estender sua mão a um vizinho que está isolado, é uma medida de solidariedade e de ação nesta pandemia. Outros estão atuando como você, com essa live de extrema importância, porque essa live está colocando o que é possível ser feito na pandemia e pós a pandemia. Nós também aqui queremos também aproveitar essa live para nos solidarizar com a comunidade norte-americana mediante aquela trágica morte evitável. Não se faz o que se fez com aquele senhor norte-americano negro que, mais uma vez, foi vítima de um racismo estrutural que nunca acaba. E nós temos que aproveitar esse momento para denunciar e nos solidarizarmos com aquela comunidade. E dizer que esta pandemia, ao mesmo tempo, você colocou, não sentimos um apelo, um gesto da presidência da República em solidariedade a essa dor. Como é duro você perder uma mãe, uma irmã, um irmão, um colega de trabalho, um vizinho. Como é duro. Enquanto isso, se anda de jet ski. Não, a população brasileira é diferente. A população brasileira é generosa. A população brasileira, ela tem a compaixão. A população brasileira e os trabalhadores brasileiros acolhem. Olha que gesto lindo dos trabalhadores da saúde. Eles emprestam o seu próprio celular, sabendo que a família não pode ir até o hospital, não pode ir até a unidade de saúde, para que essas pessoas possam se conversar, se comunicar com seus familiares, com seus amigos. Então, ao mesmo tempo que nós temos um gesto como esse do presidente, nós temos na base da sociedade brasileira esta cultura do afeto, essa cultura do respeito, essa cultura da compaixão. E nós, professor Giba e professora Cíntia, vamos fazer essa dura travessia que está nos deixando mutilados, e vamos sair desta pandemia numa nova relação de sociedade e numa nova relação onde as pessoas não vão naturalizar a morte, não vão naturalizar o descaso, não vão naturalizar o desrespeito, a dor alheia. Então, esta é uma experiência dura, mas, como dizem os chineses, toda crise ela pode levar a uma mudança, e eu acredito muito nisso. As suas palavras são uma sensibilidade ímpar, Una. Realmente, nós temos que olhar com muita atenção a essa questão e dar um salto a mais, além do que já está acontecendo. Nós, cidadãos preocupados com a solidariedade, com as pessoas, com a vida das pessoas, podemos e poderemos fazer muito mais, né, nessa situação. Veja bem, São Paulo, hoje, ultrapassou, ontem, né, na verdade, 100 mil casos, e já tem cerca de 7 mil mortes por coronavírus. 7 mil mortes por coronavírus. Na verdade, 7.275. Cerca de 60 mil casos somente na capital de coronavírus. Mortes no estado, 27.878. Uma taxa de letalidade de 6,1%. Na capital,
com esses 7.275, a taxa de letalidade é 7,2% dos casos. No Brasil todo, nós temos 465.200, praticamente, casos de coronavírus. Estamos atingindo o topo do mundo nessa situação. Onde foi que erramos para chegar a esse estágio atual? Pode começar com a Cíntia, se quiser. Boa noite, Giba. Onde foi que erramos? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque eu acho que é uma conjuntura, mas eu acho que a principal questão foi o combate, digamos assim, entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. Não houve a união política. Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas não estão se preocupando com o ser humano, com o brasileiro, mas sim em se desenvolver politicamente e tentar ganhos políticos nessa situação. O que eu acho que nós erramos nós não nos juntamos, nós não tentamos ter um norte comum, estamos discutindo. A gente vê que quando nós abrimos a televisão, as discussões são sobre o que se falou o presidente, o que os outros rebateram, e ninguém comenta sobre a Covid, assim, quais ações sistemáticas em conjunto vamos fazer isso. Só quem já teve pessoas com essa doença tem condições de entender que ela não é uma gripezinha. É uma coisa muito séria. Então, eu acho que esse é um dos pontos. Nós começamos bem, e aí esse desentendimento político, que para mim isso é um desentendimento político, que foi exacerbado, e as pessoas não se preocuparem em momento algum de abrir mão desses seus lados para se juntar num bem comum, para depois lutarem, se estão em desinteresses, fazerem outras coisas. Nós vimos que isso ocorreu no mundo todo. Quem não fez isso teve sérios problemas. E nós vamos ser o exemplo, no meu ponto de vista, entre aspas, no mundo do que não devemos fazer para combater essa pandemia. Porque a situação aqui é muito grave, nós temos muito poucos testados. Então, na verdade, a quantidade de contaminados e de mortos, falecidos, desculpe, é enorme. A gente sabe que não esse número está muito subnotificado. A gente tem estudos científicos mostrando que existem várias e várias pesquisas demonstrando que varia aí entre 7 vezes mais ou 15 vezes mais o valor da realidade dos óbitos e da contaminação. E depois de 2 meses, quase 3 meses de quarentena, o que a gente vê é que a maioria dos países diminuiu muito a sua contaminação e regrediu, começou a diminuir os casos. E nós estamos exatamente no oposto, nós estamos começando a nossa escalada incontável do que vai estar acontecendo. Essas próximas semanas serão muito difíceis para o povo brasileiro. E, infelizmente, ainda a gente não tem uma seriedade da maioria dos nossos políticos. Óbvio que existem alguns que são sérios desde o início, mas a grande maioria está muito mais preocupado nas questões pessoais, nos ganhos pessoais, do que realmente em defender a população. Então, se a população não se... o que vai acontecer com o nosso povo? E não é a classe média ou a classe alta que vai sofrer tanto. A gente sabe que são as pessoas que estão em situações econômicas muito mais vulneráveis que vão realmente enfrentar.
né? Porque eles não têm condições de ficar em casa, ou se ficam em casa, tem sempre alguém que acaba tendo que sair para trabalhar e contamina. A gente tem visto isso aqui em São Paulo, na Brasilândia, em vários locais bem complicados. Então, eu acho que a gente errou, esse é um dos principais erros. Apesar de a gente ter tentado acertar, como, por exemplo, suspender as atividades escolares, que foi uma coisa muito importante para evitar a divulgação, né, a disseminação dessa pandemia, né? Então, eu acho que aí é dos aspectos que nós erramos. E talvez a gente pudesse ter aplicado melhor o nosso dinheiro, dando um auxílio direto às pessoas, e não através de bancos, ou através de empresas, ou alguma coisa do gênero. Né? Como a gente viu muitos países fazendo isso, para que a gente dê um mínimo de sobrevivência agora. Obviamente, ambos são muito importantes, mas nós temos que dizer, não adianta a gente pensar na economia se a gente não tem os sobreviventes para isso. Nós temos hoje, por exemplo, eu que sou da área de assessoria internacional, a Alemanha querendo validar diversos diplomas, porque eles vão precisar de mão de obra agora lá, porque eles tiveram, aí eles são um dos países que tem menos, né, digamos assim, mortes, digamos assim, em relação à sua população. Então, nós temos muita coisa que a gente poderia ter aprendido com quem veio na frente. E nós não fizemos isso. Ou quem tentou não conseguiu, porque havia uma força contrária. Infelizmente, nós temos um grande problema aqui nesse país, que é a falta de solidariedade com a população brasileira. Muna. Bem, eu endosso, tenho toda a concordância com o que a professora Cíntia colocou brilhantemente, e quero dizer que nós tivemos tempo para aprender com os países que sofreram a pandemia antes de nós. A Espanha, a Itália, o próprio Estados Unidos. Nós tivemos tempo. Lamentavelmente, nós não organizamos os entes federativos. Nós não organizamos o Estado, a União e o município, né? Nós tínhamos que ter já a fila única. Por que nós não temos a fila única? Se na convenção da construção do SUS já se falava da fila única, não é? Em época de pandemia, em época de tragédia, não é? Então, é essa necessidade, e ninguém fica em casa com panela vazia. Com panela vazia, as pessoas têm necessidade, vão para a rua. Por que não se liberou esse auxílio numa vez só? Não podia R$600 um mês, R$600 outro mês. Libera esses 3 meses de auxílio, a pessoa vai se sentir mais segura, vai se sentir mais protegida, vai saber que seus filhos e suas filhas estão comendo. Então, a gente poderia evitar essa quantidade enorme de pessoas circulando, e o vírus circulando, e circula aonde? Aonde não tem uma unidade básica, aonde não tem uma UTI. Portanto, esse vírus tem nome. Ele atinge quem? A sociedade mais pobre, os negros. Ele atinge quem? As mulheres, chefe de família, e os idosos. Eu estou cansada de ouvir essa coisa de que idoso, naturalizar a morte do idoso. Que é isso? Que retrocesso é esse? Nós, na Declaração Humanas, na Segunda Guerra Mundial, nós já tínhamos colocado igualdade para todos e todas. Que conversa é essa? Como se justificando a pessoa morreu porque tem idade, ou morreu porque tem comorbidade. Morreu é porque não foi evitável. Essa morte é evitável se você tem um bom tratamento, uma boa UTI, você não tem por que morrer, salve alguns casos. Então, eu quero dizer que os nossos governantes não adianta querer flexibilizar. Sem fazer teste, não pode flexibilizar. Não é possível flexibilizar. Não é possível. E você, Gilberto, professor, colocou os dados aqui. Nós estamos tendo mais de 1.000 mortes dia em 24 horas. Isso é uma tragédia. É uma tragédia. E isto, 1.000,
porque nós temos a subnotificação. Órgãos internacionais já estão dizendo, podemos multiplicar isso por 7 em alguns organismos colocados para nós. Então, é na hora de criar unidade na ação. E unidade na ação não é para hoje, é para ontem, para que nós possamos reduzir esse impacto. Porque este número de mortes, alguém vai responder. Vai estar na conta de alguém. Porque a gente sabe que é impossível combater uma pandemia da forma que estão conduzindo nos dias de hoje. Algumas experiências muito positivas, importantes. Se essa epidemia não cresceu mais, se deve muito à comunidade local, à organização popular. Eu vi ontem um vídeo que me chamou muito a atenção de uma comunidade popular, eu penso que é até do Heliópolis, que os próprios jovens pegam os carros, as caminhonetes, o que eles tiverem, e começam a fazer um vídeo. Tem um vídeo que chama-se Sai da Rua, não fica na rua, porque na rua circula o vírus, e quem está submetido ao vírus pode ser assintomático, porém, ele pode levar esse vírus para a sua família, para o seu vizinho, e isso pode aumentar cada vez mais o número de contaminação. Mona, você falou uma coisa que me lembrou, você fala da discriminação quanto às comorbidades e ao idoso. Isso me remete lá aos idos dos anos 1980, quando nós nos defrontamos com a AIDS. E a posição das autoridades à época era o seguinte: isso é coisa de gay, deixa para lá. Fizeram, né? Era praticamente o mesmo comportamento que fizeram agora com os idosos no início do coronavírus, né? Mata idoso, não tem importância, só vai matar velhos mesmo, ou quem já vai morrer. Foi, aliás, declaração do próprio presidente falou isso, né? São pessoas que vão morrer mesmo daqui uns dias. E lá atrás, na época da AIDS, também era a mesma coisa. Só mata gay, não tem importância. E esse só mata gay deixou 32 milhões de mortos em todo o mundo. 32 milhões de mortos até o ano de 2018. Né? Então, nós não aprendemos praticamente nada em termos da descrença na ciência, né? que ainda continua muito forte, sobre as desigualdades sociais e de governos despreparados para esse tipo de situação. Né? Você atuou aqui, né, no início da AIDS, então você pode falar, quer dizer, nós não aprendemos nada? Olha, o sistema aprendeu muito, porque se hoje nós temos condições de reduzir o impacto dessa pandemia, cabe-se ao SUS. O SUS e o SUAS. Então, todo aquele acúmulo no combate à AIDS naquela época, esse acúmulo está sendo somado com o que se tem hoje, se soma com o que tem hoje. Então, os trabalhadores do SUS, eles estão se inspirando muito na época da epidemia da AIDS e da meningite, que nós enfrentamos, e do HU, né, H1. Então, nós temos esse acúmulo, estamos enfrentando. É evidente que é uma coisa muito nova, estamos aprendendo com o carro em movimento, porém, há um acúmulo, sim, e esse acúmulo está contribuindo. Agora, a sociedade não desconstruiu o que ela tem de pior, que é o preconceito. Ela não desconstruiu o não saber, o não entender o que a ciência nos diz. A ciência está todo dia nos dizendo: não sai de casa, fique em casa, porque nós precisamos de tempo para poder socorrer a todos e todas. Nós precisamos de tempo para que o sistema não entre em colapso. Nós precisamos de tempo para aprender um bom tratamento. Nós precisamos de um tempo, talvez, para essa vacina, se Deus quiser, venha logo. E nós temos uma representante da ciência aqui.
Nós temos uma representante do mundo acadêmico, que eu quero ouvi-la, que é a professora Cíntia. A gente tem visto nesses últimos tempos, agora com o Covid, algumas pessoas estão começando a revalorizar a ciência, mas nós temos tido sistematicamente um desmonte da ciência, um desmonte dos órgãos científicos que promovem a ciência no país. A gente está tendo um retrocesso absurdo e uma total desqualificação, como se a ciência não fosse nada, né? E agora, no momento que precisou dela, é a ciência que está dando respostas. Na verdade, no mundo, a ciência é que busca respostas, mas respostas responsáveis, não simplesmente respostas de achismo. A ciência prima por isso, ela não vai dizer isso serve, isso não serve. Ela vai dizer baseado em fatos, baseado em pesquisa, baseado em estudos longevos, às vezes, porque principalmente quando envolve seres humanos, eles têm que ser muito mais longos para evitar de que ocorram efeitos colaterais e morram pessoas, ou afetem com efeitos colaterais o resto da vida daquela pessoa. Só que a ciência tem sido, nos últimos 2, 3 anos, simplesmente desqualificada e tentativa de desmonte. O Brasil estava vindo num crescendo tecnológico muito importante, formando quadros muito bons. E, de repente, tudo isso está sendo interrompido. Como se fazer ciência, fazer pesquisa, fosse coisa de vagabundo. Desculpe a expressão, mas é isso que eles pensam. Você fica lendo, estudando, você não está produzindo nada. Muito pelo contrário, é através da ciência que hoje nós estamos podendo fazer essa live. E alguém, em algum lugar do passado, bem recente, diga-se de passagem, conseguiu montar toda essa tecnologia para isso. Então, as universidades federais, os institutos federais, as universidades estaduais, as universidades que são particulares, mas que também são sérias, os institutos de pesquisas, todos eles se dedicam parte ou inteiramente com a sua carga horária para isso, para promover desenvolvimento. E desenvolvimento quer dizer uma melhor qualidade de vida das pessoas. Quando você joga de lado a ciência e passa a acreditar em crendices, você tem um problema muito sério que a gente retorna, né? A era, vamos dizer assim, das trevas, né? Se é que a gente pode dizer assim, lá da Idade Média, onde as pessoas morriam e porque nem se sabia por quê. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos também. Agora, de repente, a ciência virou a bola da vez. Agora a gente tem que dar uma resposta do dia para a noite. Ora, se nós tivéssemos tido investimentos sérios ao longo desses vários anos e contínuo, nós não teríamos esse problema. O mundo está pesquisando, o mundo insere as pessoas em ciências. Você pode ver que os países desenvolvidos no mundo, eles buscam o quê? O que a gente chama de brain drain, né? Eles drenam o cérebro dos outros países para os seus países, porque eles sabem que os grandes cientistas, ao serem dados condições de trabalho, de laboratórios, de financiamento, eles promovem o bem-estar social, pelo menos a grande maioria busca isso, o bem-estar social dos seres humanos. E da sociedade como um todo, do nosso planeta, que está sendo vilipendiado assustadoramente. Né? E isso traz consequências. Nós não vamos ficar impunes ao que está acontecendo aqui. Principalmente se nós vamos pensar aí no desmatamento da Amazônia e todas as questões do que nós chamamos dos rios dos céus, que vão mudar nossas correntes. Então, tudo isso, né, a extração exacerbada de minérios, sem tomar os devidos cuidados, que no fundo expressa o quê? Ganância, dinheiro, né? Não estou dizendo que as pessoas, a economia não seja importante, nós temos que gerenciar a economia, mas a gente não pode pôr ela acima da vida, pelo menos no meu ponto de vista. A ciência busca isso, ela busca melhorar da melhor qualidade de vida as pessoas. Mas ela não pode continuar sendo desmantelada, sendo desconsiderada, como acontece aqui no Brasil.
né? Se nós formos ver os grandes países, como eu já mencionei, eles buscam a ciência. Por quê? Porque através do desenvolvimento eles conseguem melhores coisas. E nós estávamos nesse caminho. Nossos cientistas são muito bem conceituados lá fora. Nós temos muita publicação acadêmica e, diferentemente do que alguns afirmam, de grande porte e de qualificação. Mas a gente agora quer que aquele que estava sendo desmontado, desconsiderado, agora dê a resposta. Agora ela vale a pena. Né? As pessoas usam, baseado em critérios técnicos. Sim, tem que ser em critérios técnicos, do bom senso, do observar ao outro. No próprio mercado, a gente não fala de fazer benchmarking, olhar o que o outro está fazendo de bom, de ruim e melhorar. Por que nós não estamos fazendo isso no Brasil? Nós estamos exatamente na contramão do mundo. Quer dizer que o mundo inteiro está errado, felizmente só nós estamos certos? Só nós estamos certos, fazendo exatamente o oposto que todo mundo está fazendo? Porque quem fez, tentou seguir o mesmo caminho, ou fez antecipadamente a nós o mesmo caminho, voltou atrás. E buscou o conceito, buscou a ciência para tentar resolver. Nós vemos os médicos, nós vemos o pessoal da saúde, e não é só os enfermeiros, os auxiliares, mas se você for pensar, quantas pessoas trabalham na administração, né, os porteiros, os seguranças em hospitais. Todas essas pessoas estão sujeitas. O pessoal que ele ajuda a conservar a limpeza dos hospitais, todas essas pessoas estão lá contribuindo conosco. E ao trabalhar dessa forma, o que eles fazem? Eles oferecem para as outras pessoas que estão diretamente na batalha de frente, como médico, como as enfermeiras padrão, como auxiliares de enfermagem, para que eles tenham melhores condições para tentar ajudar. E aí é no fazer, nesse momento, é que nós estamos conseguindo desenvolver conhecimento para tentar combater essa grande pandemia que a gente sabe que já está vindo uma segunda onda nos outros países, que quem abre um pouquinho, a flexibiliza de forma inadequada, volta a ser, porque ela ainda não está dominada. Então, é a ciência se desenvolvendo. E é aí que a gente precisa pensar que, quando passar a pandemia, ela não pode ser, de novo, refutada. Né? Ela tem que ser estimulada, trabalhada, para que a gente consiga dar melhores respostas para a sociedade. Concordo plenamente. E eu sou uma defensora do SUS, sou uma militante do SUS, e quero dizer que eles fizeram de tudo para desqualificar o SUS, que o SUS não dava resposta, que é o mercado que dava a resposta, que qualquer um podia entrar em qualquer plano de saúde, qualquer doutor não sei das quantas, e que dava a solução. Portanto, a PEC 95 foi o quê? Estrangulou financeiramente o SUS, não só o SUS, como a educação, como a assistência, a previdência, e hoje, quem é que abriu as portas de uma forma universal, de uma forma acolhedora a todos e todas? Foi o SUS. Veja, nos Estados Unidos, uma pessoa, às vezes, ela chega lá, é diagnosticada com início de pneumonia, e ela diz, doutor, não me interna, porque eu não tenho condições de pagar. E aqui, mesmo nós tendo uma redução de vagas, ainda não estamos passando por isso. Espero que não tenhamos que passar. Porém, é graças a esses funcionários que ficaram com seus salários achatados, congelados, desrespeitados, dizendo que nós, funcionários, tínhamos vantagens e não sei o quê. Nós fazemos concurso público, nós estudamos, nós não somos... Lógico, em todo o universo tem aqueles que a gente sabe que não dão conta do recado, mas na sua grande maioria... É isso que vocês estão presenciando. São esses que não estão indo para suas casas, não estão vendo seus filhos por mais de quase 30 dias, não estão saindo dos seus plantões. Este é o funcionário público que tem compromisso com a causa, com o dever público, com a ação pública. Então, eu acho que está na hora da gente reaprender as coisas e não ficar escutando coisa que interessa aos outros e não à condição humana.
Mona, você falou, primeiro, a questão do SUS, da importância. Realmente, se não fosse o SUS, eu imagino a tragédia que estaríamos envolvidos hoje, né? Basta o exemplo dos Estados Unidos, né? Só transportar, né? A tragédia que estaria aqui sem o SUS. E você fala dos funcionários. 34 funcionários públicos municipais morreram durante esse período. 34. Quase um por dia, cada 2 dias. Sendo 20, desculpe, 34 funcionários no geral da saúde, sendo 20 da rede municipal, fazendo uma correção para não ser injusto, né? 4.000 funcionários, 4, já foram afastados por apresentar sintomas do corona. Desses 4.000, 1.548 foram testados como positivo. E 1.500 não realizaram os testes. Os servidores públicos da saúde reclamam da demora da prefeitura em aplicar os testes na categoria. Recente, se não me engano, ontem, na sexta-feira, o secretário da Saúde anunciou que vai realizar os testes na maioria dos seus funcionários, os 90.000, acho que é 90.000, distribuído nos seus 96 distritos, né? Então, vejam a gravidade, né? Só na cidade de São Paulo, 34 funcionários mortos, né? Tanto na rede pública como na privada, né? A gente tem até uma pergunta que vocês gostariam de ver. A Irene, eu conheço, não pessoalmente, tem uma pergunta aí. Ela é uma profissional da saúde, lá da região, acho que do Butantã, Bonfiglioli, aquela região ali, tá? Então, ela diz, dentre os profissionais de saúde, a categoria que tem mais adoecido nessa pandemia são os agentes comunitários. Graças a Deus, a maioria em grau leve. Obrigado, Irene, pela sua questão. Então, eu gostaria até que, diante disso, vocês pudessem falar um pouquinho mais. Eu acho que a Mona já falou. Eu não sei, Cíntia, como você trabalha num Instituto Federal, trabalha com... Né, se também, de certa forma, o serviço de vocês, os servidores, têm sido atingidos pela pandemia. Você também pode... E o que tem sido feito para minimizar? Nós temos tido, sim, o Instituto Federal de São Paulo é o maior instituto do Brasil, ele tem 36 unidades, 36 campos espalhados pelo estado, e a gente tem visto muitos servidores, nós já perdemos servidores, perdemos familiares de servidores, apesar de nós não termos a ação na saúde em si, mas nós temos uma ação solidária muito forte nos institutos, sendo feita aí, temos um comitê de crise que foi montado pela reitoria, pelo professor Eduardo Modena, nosso reitor, e toda a equipe, né? Nós temos aí a Inova, do professor coordenada e dirigida pelo professor Alexandre Chade, e vários outros, né, servidores, como eu disse, um comitê de crise, e os diretores dos campos, os servidores e nossos alunos têm tido todo um trabalho sistemático para tentar auxiliar nessa questão solidária. Porque o que a gente percebe é que se nós não nos ajudarmos, nós vamos ter sérios problemas entre nós. Então, o que os institutos têm feito? Usando todo o seu cabedal de conhecimento, seus laboratórios, porque como somos um instituto tecnológico, isso significa que nós temos grandes laboratórios de alta tecnologia, nós temos feito várias coisas. Por exemplo, Face Shields, nós fizemos tanto em associação com algumas empresas que têm nos auxiliado com insumos, alguns insumos. Por exemplo, nós fizemos 41.000 face shields e estamos doando esses face shields para os hospitais,
tanto aqui da região metropolitana de São Paulo, quanto do interior do estado, não só para hospitais, mas para postos de saúde, para UBSs, para UPAs, porque essas pessoas estão na frente de batalha e às vezes tem que tirar do próprio bolso para poder comprar um EPI para se proteger. Além disso, nós estamos tendo, por exemplo, fizemos um trabalho de cestas básicas, 100 cestas básicas com o movimento dos trabalhadores sem tetos, aqui na cidade, né, na região de São Paulo, mas a gente tem outras ações junto aos nossos alunos, que agora não estão podendo receber alimentação, estão recebendo cestas básicas nas suas casas para estar auxiliando os alunos que têm esse direito à alimentação na instituição. Então, já que eles não estão vindo, a instituição está dando uma cesta básica, porque aí beneficia, né, toda a família, então todo o dinheiro do que nós chamamos de assistência estudantil está sendo utilizado nisso. Máscaras TNT, em parceria com o Dr. Sidney Cruz e a Prefeitura Municipal de São Paulo, nós já fizemos 35 mil máscaras. Máscaras também de TNT de produção própria, mais de 450 mil em associação, em auxílio, trabalhando ali com pessoas que estão na marginalidade da nossa sociedade, em termos de trabalho, como a gente fala, não regular, né? A gente tem muitos haitianos, pessoas do Tahiti, da Bolívia, que a gente sabe que estão aqui no Brasil e que não se aplicam nessas doações de R$ 600 que o governo está dando, e estão passando fome, né? Então, a gente tem trabalhado com eles para a produção de máscaras, para que eles recebam algum dinheiro e nos beneficiem. A gente agora está começando uma fase de produção, nós vamos aqui, mais ou menos daqui a 60 dias, a gente espera que consigamos retornar, ou talvez antes. Nós estamos estudando, nós temos aí 9 cenários de como vai ser a volta à sala de aula, porque é um aglomerado. E nossos alunos, mais de 40%, não têm condições de fazer internet, porque eles são alunos de vulnerabilidade social. Então, o que fazer como fazer isso? Então, agora nós começamos a produção de máscaras em tricoline estampado, 120 mil máscaras para doar para os nossos alunos, para que eles não tenham evitar a contaminação quando nós estivermos retomando, e se nós não começarmos agora, a gente não vai conseguir dar conta daqui a alguns dias. A produção de álcool gel, de glicerinado, em 70%, mais de 45 mil litros, e distribuídos para prefeituras, toda a parte da saúde, hospitais, como eu já falei. Estamos aí em associação com a USP para desenvolver esse respirador de baixo custo para tentar minimizar e ampliar o caso de UTI, que precisam de respiradores, e a gente sabe como está difícil, né, essa questão dos respiradores e o preço caro que ele vem de importação. Então, esse é um trabalho que já está na sua fase final de testagem, junto aos nossos laboratórios da USP. Então, vejam, são muitas ações que os institutos estão tentando fazer para auxiliar justamente a sociedade, tudo com doações de pessoas, com verbas que a gente arrecada de alguns políticos que estão nos ajudando muito nisso, né? Estão pessoas que também, políticos que às vezes não conseguem nos dar a verba, mas eles conseguem trazer insumos para nós através dos seus contatos. Tudo está sendo muito importante para estar criando essa rede de solidariedade e auxiliando principalmente as pessoas que precisam desse tipo de material, que são principalmente o pessoal da saúde. Então, nós temos trabalhado muito para isso, tentando aí trazer todo o nosso know-how e também, principalmente, a nossa mão de obra, o nosso trabalho, o nosso esforço do Instituto como um todo, cada um na sua área, cada um no seu canto, tentando poder auxiliar e poder
ajudar a população. Muitas pessoas não conhecem os institutos federais, porque nós estamos mudando de nome ao longo dos anos. Né? Então, nós éramos as antigas escolas técnicas federais, depois viramos Cefet, hoje somos institutos. E essa mudança fez com que a gente também tivesse mais condições de poder estar atuando, usando todos os nossos servidores e os alunos que são voluntários, para estar tentando, de alguma forma, auxiliar a sociedade em que nós estamos inseridos, né? A comunidade acadêmica e toda a comunidade que está no nosso entorno. Né? Como eu disse, somos 36 campos, a gente vai desde lá da região de Presidente Epitácio, Registro, Campos do Jordão, São João da Boa Vista, Barretos, Ilha Solteira. Então, é o estado inteiro tentando auxiliar e se conectando para essa solidariedade, principalmente a todos que precisam na região da saúde, na área da saúde, desculpe. É muito importante ouvir isso, né, Giba? Porque a gente vê que quem é que está fazendo essa solidariedade? São os jovens, são os alunos orientados pelos esses acadêmicos, pelos professores, pelas professoras, educadores e educadoras, mas é eles que estão criando, a partir desse conhecimento que o Instituto oferece, essas alternativas, essas soluções para amenizar essa crise. Que coisa! Isso nos enche de esperança, nos enche de ânimo, porque, veja, é daí que sai o novo. Dom Tomás Balduino dizia, o novo é o povo que cria, né? Parabéns. Eu só queria fazer Quando eu falo servidores, são os docentes, mas os técnicos administrativos também. É toda a gama de servidores que estão envolvidos. Né, que, no fundo, eles também, participando da educação, também são educadores, né, porque eles estão aí dentro de uma instituição e qualquer ação que é feita ali é sempre uma instituição, uma ação educativa, tanto de professores, quanto, né, docentes, quanto de técnicos administrativos, além dos nossos alunos que estão muito engajados nisso, eles realmente estão procurando... obviamente, tomando todos os cuidados necessários, né, porque a gente não pode, como a gente dá mole para a pandemia, né, está uma situação muito grave, mas eles estão, assim, dando um exemplo de show de bola, todos eles. Eu acho legal essa questão, porque nos diz que o melhor remédio é a solidariedade, né, e uma parcela generosa brasileira é solidária, né? E é nesse momento que a gente mais precisa dessa parcela, né? Desses jovens, dessas instituições, desses grupos, né? Que arrumam alternativas, né? Enquanto o poder estatal demora para tomar uma atitude, né? Demora para fazer algo. Eu não estou falando de São Paulo, não, eu estou falando no geral, tá? Quer dizer, enquanto o poder estatal demora para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa, né, para fazer uma ação, a população vai à frente. Nós vimos tantos modelos de máscara sair, tantas propostas, universidades, né? Eu depois vou falar uma coisa para você, Cíntia, aqui, de um canal que eu tenho na internet, né, que se chama Vista Parte Direcionada à Educação, que gostaria muito de receber o material de vocês para divulgar. Eu recebo muito material, por exemplo, que está sendo feito na Universidade da Federal de São Carlos, na questão do Covid, o que está sendo feito em várias outras universidades, é um negócio impressionante, quer dizer, aqueles que foram ditos que estavam fumando por aí, ou doidos, né, são eles que estão produzindo, né, são eles que estão dando respostas imediatas. Por quê? Porque nós temos uma indústria que foi sucateada durante os anos, não temos indústria na realidade, né? Porque tudo nós temos que comprar, né? Tudo nós tivemos que comprar, nós dependemos de comprar tanto equipamentos como até tecnologia nós temos que comprar, né? De fora. Então, assim, e é a universidade, são os institutos de federais de educação, né? Ou mesmo aqui em São Paulo, os institutos ligados a ETECs, né, FATECs, que localmente produzem muita coisa, né? É esse pessoal que a gente tem que valorizar, né?
e valorizar essa questão da solidariedade, né? O que nós vimos de gestos, e me parece que, inclusive, faleceu um padre recente que estava trabalhando em oferecer alimentação para os moradores em situação de rua, né? Os trabalhos feitos na comunidade, aqui no Heliópolis tem sido feito muita coisa, em Paraisópolis, né? Quer dizer, os trabalhos na comunidade, a maioria trabalhos de voluntariados, de solidariedade. O que nos leva a perceber uma coisa: infelizmente, a nossa saúde foi comercializada ao extremo. Primeira coisa, né? A comercialização. Segundo, deixou claro, na minha opinião, o colapso das redes hospitalares no país. Isso é negativo. E no positivo, deixa claro que essas redes de solidariedade nas periferias, nas áreas rurais, né, nos quilombos, nas comunidades indígenas, né, são fundamentais. Se não fossem, nós estaríamos numa situação pior ainda. Tá? O que nós poderíamos fazer ou para que o Brasil saia dessa UTI em que está hoje? O que vocês já me deram pistas, né? Falaram pistas de que, mas eu tenho dúvidas. Eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, nós não tivemos em alguns casos muita colaboração da própria população, né? Aqui mesmo nas comunidades, as pessoas saíam sem máscara, saem sem máscara, estão ainda em aglomerações. Tem essa coisa também de uma educação, não gosto de usar essa expressão, mas de uma cultura de não fazer a precaução, né? Acho que isso é uma coisa que a gente queria ouvir de vocês. Isso. E a outra o que vai? O dia seguinte, quando voltarmos mais ou menos à dita normalidade, que se é que a gente pode chamar assim, como ela deve ser? Como ela será? Nós iremos implantar novas soluções? Por exemplo, até para ilustrar o que eu quero dizer, estava vendo que os comércios começam a voltar. Por exemplo, uma coisa que não é do meu tempo, né? Eu nunca fui, mas estão querendo nos shoppings, nos estacionamentos, por exemplo, transformar em drive-ins cinematográficos, né? Aqueles cinemas tipo drive, para evitar aglomeração. Eu vi, acho que está não quero falar o nome da revista agora, uma revista semanal que está saindo essa semana, tá? Bares que colocam as mesas longe, fazem cabines, essas coisas imediatas que a gente vai ver na primeira, segunda, terceira semana. Mas eu me lembro do bendito influência. Também foi assim, né? Nas primeiras semanas, todo mundo tomando os cuidados, depois relaxou geral novamente. Eu queria, não é bem uma pergunta, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Podia começar com a Mona? Giba, você, quando você é pai, quando educa o filho, você dá exemplo, né? Não adianta você falar para o seu filho não fuma e você fuma. E o que aconteceu aqui? Infelizmente, nós tivemos desencontro de informações. Enquanto alguns governadores estavam dizendo fica em casa, o nosso presidente disse que era uma gripinha. E uma gripinha que já matou quase 30 mil pessoas. E que a gente não sabe aonde vai parar isso, né? Então, eu acho que o grande problema foi esse. Ainda tem que resolver isso, tem que ter uma orientação única, tem que saber que a coisa é gravíssima, né? E é preciso ter uma fala unificada, porque senão nós vamos ter mortes e mais mortes. Preste bem atenção, mortes evitáveis, e muitas delas. Veja só, eu quero fazer um apelo aqui na tua rede para os conselhos verificarem
como estão as casas de idosos nessa cidade, e no país e no estado. Prestem bem atenção como estão lidando com o Covid. Por favor, para que a gente possa evitar um número maior de óbitos. Agora, é uma situação dessa. Agora, quando sairmos, nós vamos ter que ter muito cuidado. Ninguém vai poder sair sem máscara. Ninguém vai poder sair sem ser testado. Ninguém vai poder sair sem ficar 1,5 metro da outra pessoa. Então, estas são as medidas básicas que nós vamos ter que manter. Por exemplo, eu moro num prédio e está já regulado. Já é a norma. Ninguém desce no elevador sem máscara. Ninguém desce no elevador sem passar a mão no álcool gel. Então, essas medidas vão ter que ser naturalizadas, né? Nos países que já estão flexibilizando, já está naturalizado isso. Todo mundo com máscara, todo mundo com álcool gel, todo mundo mantendo a distância e o governo fazendo sua parte de testar. Aqui não testaram sequer os trabalhadores da área da saúde. E fazendo o quê? Quando um trabalhador não é testado, ele fica na área de risco. E acontece que hoje nós temos que chorar os nossos colegas funcionários públicos mortos. Hoje nós temos que dizer minha solidariedade aos nossos colegas que ficaram nos postos sem os outros que tombaram. Porque não houve sequer, talvez não tinham equipamentos adequados, talvez não estavam trabalhando nas condições adequadas, talvez não, com certeza não foram testados. Então, é isso que fica, é essa dor que fica, é esse lamento que fica, é essa coisa de impotência que a gente poderia ter evitado, né? A gente sabe que é um vírus veloz, feroz, mas a sociedade também tem que fazer sua parte. E, infelizmente, não estamos fazendo o que deveríamos de fazer. Mona, concordo plenamente com suas brilhantes palavras, porque realmente essas colocações são muito importantes. A solidariedade é a única coisa que vai realmente conseguir fazer com que nós consigamos passar de uma forma menos traumática, já está bem traumática, né, mas menos traumática por esse momento. E uma coisa que, Giba, você comentou e que, assim, chega a me assustar, né, um pouco, vamos dizer assim, é essa tendência nossa a minimizar essa pandemia que está acontecendo. Parece que alguns brasileiros, eles acreditam que eles estão imunes, que eles são super-homens, que eles... eu não peguei. Mas se você não pegou, você está trazendo essa doença para outra pessoa. Você pode estar dizimando uma família. Olha o trauma que vai se ter posteriormente a essa pandemia. Quanto apoio, isso uma vez, Muna, nós duas conversando, você me chamou a atenção, eu até já comentei isso lá no Instituto. Pensa o apoio que a gente vai ter que dar a essas famílias dilaceradas. As pessoas não se preocupam com isso, com esse amor à humanidade. A pessoa está tão preocupada consigo própria que ela não pensa que nós somos uma sociedade. E se temos uma sociedade doente, todos ficam doentes. E eu não estou falando doente de Covid, eu estou falando de doente em termos de princípios, de valores, de amor ao próximo mesmo, e na verdade, pensar nos direitos humanos de cada um. E onde tem direito humano, também tem dever humano. Nós não podemos viver em sociedade se nós não tivermos respeito ao próximo. E parece que isso não está acontecendo mais nesse país. Se eu estou bem, o resto do mundo que se dane. Às vezes eu tenho essa impressão. E isso me assusta, porque eu vejo isso na educação. Eu acho que isso tem a ver, sim, com parte da nossa educação. E a educação da sociedade brasileira, em muitos lugares, é muito precária. E isso faz com que uma pessoa que é educada, e eu não estou falando educada de educação de casa, né?
mas eu estou falando, ela tem um pouco mais de conhecimento, ela tem mais condições de ser crítica naquilo que ela recebe e analisa. Isso faz sentido? Né? Isso que a gente tem que ensinar aos nossos alunos. No mundo da sociedade globalizada que nós estamos hoje, vocês veem que a gente está tão globalizado que ela globaliza até pandemias, né? A gente tem que ter essa criticidade, tem que desenvolver isso na sociedade, de ela olhar alguma coisa e falar assim, mas isso tem lógica? Isso é possível para uma sociedade? Porque se nós não tivermos princípios de vida, de direitos humanos, de deveres com os outros, como nós podemos viver em sociedade? A gente vai voltar à época das cavernas, que cada um vive por si, e acabou. Se nós decidimos viver em sociedade, nós temos que ter respeito ao próximo. E é isso que eu não entendo. As pessoas estão fazendo coisas que falta o respeito mínimo ao outro, e acham isso normal. Eu não consigo entender isso. Isso pode parecer piegas, mas não é piegas. Qualquer sociedade só consegue sobreviver quando ela tem alguns princípios básicos. Nossa Constituição dá esses princípios básicos. Ela começa a dizer, você tem direito à vida, você tem direito à saúde, à moradia, ao trabalho, né? À educação, além de tantos outros direitos. Isso foram conquistas de séculos para a gente conseguir chegar até isso. E a gente não toma atento para isso, a gente está totalmente afastado disso. Ou estamos nos afastando disso. Alguns tentam fazer isso e vira motivo de chacota, como se, isso não é importante. Não, isso é importante. As sociedades, pelo menos, o que eu vejo das respostas para a pandemia, eu não tenho dados científicos para falar isso, mas a gente percebe, existe alguns princípios que são inalienáveis, e as pessoas brigam por eles. Brigam nos outros países. A gente viu o exemplo lá na França dos que usavam os coletes amarelos, quantos meses eles, todo final de semana, vários dias saindo, porque a gente tem que lutar pelos direitos, muitas pessoas morreram para que a gente conseguisse esses direitos. Nós tivemos uma Constituição, nada é perfeito, mas a nossa Constituição de 88 permitiu que nós tivéssemos esse direito. Para quê? Para que nós tivéssemos uma melhor sociedade. E hoje o que eu vejo é uma boa parte da nossa população preocupada, sim, com o outro, mas uma boa parte que parece que, não, eu não vou pegar. Como não vai pegar? Talvez você não pegue, mas você pode ser transmissor. Então, se você se tem medo de pegar uma doença dessas, ou que você acha que você não pode pegar, respeite os outros, não transmitindo aos outros. Acho que a base disso tudo é educação, criticidade e respeito aos outros. E eu acho que é isso que está faltando na nossa sociedade, que se reflete, no meu ponto de vista, na classe política. Não todos, obviamente, como eu sempre digo, mas a grande maioria. As pessoas não pensam, e a política acaba refletindo isso, essa falta de respeito ao direito do outro e respeito ao dever que você tem junto com os direitos. Creio que é isso, Giba. Muito legal a sua fala, Cíntia. Respeito fundamental, né? O que nos falta muito, né? Respeito ao outro, né? Isso é um requisito básico e que está faltando. Segundo, depois do respeito, educação, valorização da educação, né? Esse país, infelizmente, nunca valorizou a educação como deveria valorizar, exceto também algumas pequenas exceções que nós tivemos ao longo da nossa história, né? Um segundo exemplo do que acontece fora a educação, o respeito, você fala da política governamental. Eu concordo que quem está no poder tem que se preocupar com a economia, sim, lógico, faz parte, né, porque do seu compromisso, mas há momentos em que você tem que colocar essa situação em segundo plano
e não foi. Então, assim, no Brasil, nós enfrentamos 2 vírus, né? O do corona e o da negligência. Eu não vou nem citar, se é um caso, porque a gente também teve negligências estaduais, né? Não só foi federal, não, né? Nós tivemos as outras municipais, governos que não se preocuparam em tomar uma atitude de imediato. E tem uma terceira coisa que você fala, assim, principalmente a Cíntia, e que me chama a atenção, Mona, me parece que as pessoas só começam a se preocupar com a doença ou com o vírus quando ele começa a bater no portão, né? Parece que foi muito isso aqui. Enquanto é o cara que veio lá da Itália, que foi na festinha, a festinha da menina lá, youtuber, não vai chegar com não é nada, né? E aí eram muitas brincadeiras no WhatsApp, né, sobre o coronavírus, né? Vocês observem que essas brincadeiras praticamente diminuíram em 70%, 80% hoje. Não se faz mais esse tipo de brincadeirinhas que se faziam nos grupos sobre o coronavírus, porque ela começou a chegar muito próximo, né? Então, esse comportamento nosso também ajudou muito a espalhar, porque se nós tivéssemos já a preocupação desde o início, tomado as precauções desde o início, né, talvez teríamos minimizado uma coisa que iria acontecer, mas minimizado, né? Giba, se você me permite uma parte... Por favor, eu falo demais, vocês é que têm que falar. Você falou em negligência, né? Negligência política em vários níveis, mas eu acho que tem também a negligência da sociedade como um todo, a negligência de cada um de nós que vai para um local hoje, e isso eu vi recentemente, 2, 3 dias atrás. Hoje a gente até soube notícias de pessoas que foram até agredidas. As pessoas não usam máscaras. As pessoas vão em família fazer supermercado, expondo pai, mãe e filhos. Porque as crianças estão cansadas de ficar em casa. Você expõe a família inteira a um contato para passear. Isso é negligência. Isso também é negligência. Então, a gente culpa muito os políticos, e tem sim sua dose de culpa, mas também tem a dose de culpa de cada um de nós nessa negligência. E eu acho que a gente não pode esquecer disso. Porque se a gente é negligente conosco, os outros também estão sendo. E é isso que a gente precisa entender, que não adianta eu fazer alguma coisa se os 3 ou 4 ao meu redor não fazem. Se a gente não atingir em conjunto, isso não vai diminuir. O que custa uma pessoa usar uma máscara quando adentra um supermercado? Qual é a dificuldade de fazer isso? Embaça óculos, arrumem formas de fazer isso. De passar desembaçador no vidro do óculos, vamos supor, estou dando algumas desculpas que eu já escutei falar, né? Quer dizer, é um absurdo. Então, a negligência, ela vem a partir de nós mesmos também. Então, se cada um de nós evitar de ser negligente, eu não estou, mas eu não sei se eu estou contaminada. Mas e se eu estou contaminando outro, eu vou lá na padaria, sem máscara, para conversar com o outro? Fico próximo, tento dar beijinho, tento dar aperto de mão. Eu posso não ter nada, mas eu tenho que respeitar o outro. Então, a negligência começa de cada um, que você falou. Tem sim a negligência maior, que é da macro, né? Que nós estamos falando aí de questões políticas, de várias... Como também tem muitas pessoas, que a gente não pode deixar de mencionar, que estão atuando, tentando pôr um pouco de bom senso, ou pelo menos disparar nas pessoas essa percepção que na vida, em sociedade, nós temos que respeitar o outro. Se eu não quero, tá bom, faço isso para mim no momento que eu estou sozinha, mas não exponho o outro a esse perigo. Essa também é uma negligência que eu acho que a gente não pode esquecer, que ela é importante, senão a gente não vai conseguir combater esse vírus que está muito sério, está muito sério.
Desculpe, Giga, do Apache, cortei suas palavras. A parte fundamental. Eu gostaria de, já indo para essa parte final, é uma delícia conversar com vocês, Muna, Cíntia, extremamente rico. Nós vamos aproveitar muito dessa conversa ainda, né? Estamos iniciando a chamada fase de flexibilização. Não deveria, não vou entrar nessa questão, né? Mas, por vários motivos, já estamos entrando no início da chamada flexibilização, num momento ainda muito, principalmente em algumas cidades, num momento muito crítico. Mas, assim que passar, que mudanças poderiam passar a ser permanentes? Nós já citamos algumas aí, mas eu gostaria de ressaltar, né? Passar a ser permanentes no sentido da proteção ao Covid, e não só o Covid, mas pelas falas, a outras demais doenças infecciosas, né? Que mudanças poderiam passar após a flexibilização, quando voltarmos à normalidade? Bem, eu acho que vai ser um momento. Hoje nós vivemos um luto diário, afinal, nós estamos com quase 30 mil pessoas mortas na sociedade brasileira, muitas enfermas, muitas ainda a caminho de serem tratadas. Então, eu acho que na reabertura, mesmo que seja lenta, o reencontro com o nosso espaço de trabalho, com a nossa família, com a nossa comunidade, vai ser um reencontro muito de muitas perdas emocionais, muitas perdas afetivas, muitas perdas mesmo. Eu via um depoimento de uma criança que voltou na Itália, ela disse, eu voltei na classe, mas meus amigos não voltaram, meus amigos já estão em outras classes ou alguns morreram, né? Então, é um momento de recomposição de muitas dores, de muitos sofrimentos, de muitas perdas, né? A sociedade vai ter que estar muito madura emocionalmente, por isso que não é à toa que há muitos suporte de emocionais, né? Psicoemocional, que para os trabalhadores, principalmente nossos colegas funcionários públicos, eu converso com eles quase todo dia, me colocando, Mona, acabou de chegar aqui, nós não temos isso, nós não temos aquilo, não é? O desespero do dia a dia deles darem a conta, sabendo que a família também está passando necessidade, seus colegas também estão passando necessidade. Então, não vai ser um momento assim, de o shopping está aberto, vamos lá passear. Que nada, isso não vai existir, não existe mais isso. É uma nova sociedade, é uma nova ordem, que eu espero que esteja muito, muito fundamentada nos valores da solidariedade, da compaixão, do acolhimento, da escuta do sofrimento, né? Da escuta, do amparar, do ombro, e que nós possamos, o mais rápido possível, viu, Cíntia e Giba, poder dar um abraço que é uma coisa que faz parte da nossa condição humana. A gente só está podendo dar virtualmente. Assim que a gente sair disso tudo, quem sabe a gente vai conseguir. Olha, eu quero agradecer demais, Giba, professora Cíntia, aos internautas por esse momento e dizer, vamos fazer as nossas partes, não vamos deixar jamais. Nós vamos sair dessa travessia. E eu espero que a sociedade brasileira saia melhor do que entrou nessa travessia e que a gente não seja desrespeitado internacionalmente. Isso que os norte-americanos estão fazendo com o povo brasileiro, desautorizando a nossa entrada lá, isso não pode. Isso não pode, porque nós nunca fechamos nossas portas para ninguém. Então, nós queremos ser respeitados. Isso é uma epidemia que pegou todo mundo, inclusive eles. Então, agora é a hora da gente se respeitar, respeitar a autonomia nacional e caminhar para frente. Muito obrigado a todos e todas. Cíntia. Muna, eu também concordo plenamente com você, como disse, a sua colocação foi muito apropriada, nós vamos ter formas diferentes de nos relacionarmos,
Isso não há dúvida alguma. Pensando na escola, a gente está tendo que fazer um estudo para tentar entender como vai ser a volta na escola, porque a gente está vendo que alguns países que já voltaram estão tendo que suspender de novo, né, por ter uma segunda onda. Então, a gente pode entender, sim, que provavelmente na escola vai ter que ter mudanças na educação, porque é um local onde as pessoas ficam, né, uma nova forma de ensinar, novas posturas. A gente vai ter que estar desenvolvendo para tentar evitar esse autocontágio, mas a sociedade como um todo não vai ser mais a mesma, concordo com você, e eu também espero que nós saiamos dessa pandemia mais unidos, mais solidários e mais respeitando um ao próximo e não sendo tão negligentes com situações tão sérias, não sendo negligentes com a saúde da nossa população, com a educação da nossa população e com o trabalho. Se a pessoa tem esses 3 aspectos, ela consegue se estruturar e consegue o restante também. Ela caminha com o restante, às vezes com dificuldade ou não, mas surgem oportunidades. Mas se ela não tem um mínimo básico para sobreviver, como pode ser feito isso? Eu acho que está na hora dos nossos políticos abandonarem as suas posições e começarem a atuar. É óbvio que a gente sabe que há muitos interesses por trás, mas eles não podem deixar de pensar que o principal interesse aqui é o Brasil, é a nossa população. Nós estamos literalmente sendo desrespeitados no mundo todo. Eu diria até que o mundo está com medo dos brasileiros, porque a gente vai estar numa crise muito séria agora. A gente tem visto, nas relações internacionais, às vezes a gente escuta, tudo em off, de embaixadas dizendo, tira o pessoal do Brasil, porque a coisa vai ficar feia. A gente tem escutado isso na mídia. Então, a gente sabe, a gente tem certeza que após pandemia vai ser muito diferente. Enquanto nós não tivermos uma vacina ou medicamentos eficazes contra essa doença, as coisas terão que ser diferentes. Quando a gente conseguiu a vacina do sarampo, quando a ciência conseguiu as várias diferentes vacinas que nós tomamos hoje, a nossa sociedade se tornou mais fácil a convivência. Nós, nesse momento, vamos ter que nos alterar para que a gente consiga sobreviver a diferentes ondas. Porque vai vir, essa pandemia ela vai e volta e nós não teremos mais a vida, pelo menos por algum tempo, igual a nós temos agora. Eu gostaria muito de agradecer a Muna e principalmente ao Giba por essa oportunidade de estarmos discutindo uma situação tão difícil e podemos ver que várias pessoas estão se preocupando. Pelo menos alguns dos nossos brasileiros estão realmente se preocupando em poder auxiliar o próximo. Eu gostaria que isso, e o respeito, evitando a negligência, eu gostaria que isso se estendesse a todos, porque esse país é maravilhoso. Esse país tem de tudo, A gente tem todos os tipos de clima, produção que a gente quiser, a gente tem minérios, a gente tem água, nós temos tudo que é possível. Se nós nos dessemos a mão e fôssemos um pouco menos, eu diria, gananciosos, tanto em termos de dinheiro econômicos, quanto em termos de poder, porque o poder também é uma ganância, muitas pessoas ganhariam muito mais. E eu espero que a pandemia tenha dado essa lição, porque não há nada mais importante do que a vida. E a vida, ela pode ser continuada, vamos supor, com o respeito, a gente vê, no budismo, nas outras religiões, que acreditam na vida após-morte, mesmo que na vida presente, você tem o culto ao ancestral, você tem o respeito ao que aquela pessoa que hoje não vive mais construiu na sua vida. Porque quem hoje está com idade já foi jovem uma vez. E se hoje nós estamos aqui na nossa sociedade, os idosos é que construíram isso. A gente não pegou nada de onde está do nada.
Isso foi construído por gerações e gerações na humanidade. E é isso que as pessoas não entendem. Se hoje a pessoa idosa está parada, ela não está parada, ela está tendo o merecido descanso depois de anos e anos de luta e construção, para que nós possamos caminhar daqui para frente e não voltarmos lá atrás e começarmos tudo de novo. Então, esse respeito aos ancestrais, esse respeito ao que já foi a nossa história, daqui para frente, talvez ela tenha que ser mais valorizada. Porque a construção, ela é só coletiva. Ela não tem outra forma. E é isso que a gente precisa valorizar mais nesse país. Para que a gente possa, ao pós-pandemia, perceber a importância que é da nossa história, não esquecer a nossa história, e aí eu falo até de história mundial, e também a nossa história brasileira, de quantas conquistas nós tivemos com todos que vieram de séculos e séculos até hoje. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos discutindo e estar participando aqui e agradeço aos internautas aqui presentes que participaram dessa discussão conosco. Eu que agradeço a participação de vocês. Mas antes, Cíntia, eu me lembrei aqui, de finalizar, uma parente que eu tenho na Europa, França, estava me detalhando o momento que o filho dela estavam para voltar para a escola. A escola cedeu máscaras, né, o governo, né, cedeu 4 máscaras por aluno, no caso de um aluno que estuda num tipo de escola lá, ele leva um saquinho plástico, vai com a máscara, assiste até o intervalo. Os horários de merenda, vamos dizer assim, né, são horários agora diferenciados, não são mais os mesmos que antigamente. Então, é tudo para se pensar o que se deve se fazer aqui. Até agora. São horários diferentes. Vai para a merenda, obviamente tira a máscara, põe no saquinho plástico, né, come, põe uma nova e leva até terminar, e aí volta para casa. Isso todos os dias. E tem horários diferenciados de entrada e de horários diferenciados para as refeições, etc. Ou seja, a questão do distanciamento que nós temos que pensar aqui, e que a nossa escola não basta a partir de dia 15 todo mundo voltar às aulas como se nada tivesse acontecido, né? Então, os governos estaduais, municipais têm que pensar no retorno, obedecendo esses critérios de distanciamento, ou seja, a rotina não deve e não deverá ser a mesma que era no ano passado ou no começo desse ano, né? Acho que isso é fundamental. Então, fica aqui o desafio, né? Esse é um desafio, principalmente para o setor que você trabalha, Cíntia, do setor da educação, né? E para nós, né, Muna, que somos dos setores da prefeitura, também, né? Que os governos municipais pensem, por exemplo, no meu caso, que trabalhei muito, as praças de atendimento das prefeituras que atendam de uma forma diferente, que não haja a aglomeração, que se respeite. Então, todas essas coisas têm que ser pensadas para a gente, aí sim, iniciar uma nova etapa. Vocês duas são otimistas, viu? Porque eu sou pessimista, mas vocês duas me deu um banho aqui, porque vocês duas são otimistas. Eu já não tenho esse otimismo tanto quanto vocês têm, tá? Eu conversei aqui com a Muna, recapitulando, a Muna, assistente social, como eu, uma servidora aposentada da prefeitura, né? Trabalha há muito tempo, acompanha o mandato da deputada federal Luísa Erundina. Muna, manda o meu abraço para a Luísa, tá? Estou com saudades, dar aquele abraço afetuoso para ela. Está trabalhando aí muito na questão do Covid, tentando reduzir o impacto dessa tragédia. Exatamente. E ativista aí dos movimentos de mulheres. E conversei também com a Cíntia Fischer, que eu a conheci, eu só a vi uma vez justamente como eu falei da Luísa, eu me lembro de uma vez, uma atividade da Luísa, né, eu me lembro dela agora. Coletivo Paulo Freire. Isso, do coletivo Paulo Freire.
Nossa, maravilhosa as informações, que legal, eu não sabia. E eu te falo, por favor, se anota depois um e-mail aí chamado partes@partes.com.br, partes@partes.com.br, e encaminhe os trabalhos, os releases, o que vocês fazem no Instituto, para que eu possa divulgar numa página de educação que a gente edita, tá? Muito obrigado, Cíntia, pelo trabalho que vocês fazem no Instituto. Eu fiquei orgulhoso de tê-las como em companhia hoje, nessa noite de sábado, né? Um papo tão delicioso e informativo, tá? Uma Eu boa estava noite. acompanhando aqui essa questão que você falou das crianças nos países da Europa, como elas estão, não só com a máscara, como também estão recebendo álcool gel. Exato, né? Então, assim, nós também temos que pensar nisso. De repente, as nossas crianças todas vão voltar às escolas sem nenhum, né, forma de distanciamento, sem nenhuma atividade que possa minimizar, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Senão a gente vai, Obrigada. de novo, voltar a um novo pico da pandemia. Como a Cíntia falou e como a maioria dos especialistas nas áreas falam, isso é uma questão que vai durar o ano inteiro e talvez até março, abril, maio do próximo ano, não é? Que esse vai e volta do coronavírus, não é isso? Palavras finais agora de agradecimento de vocês para a gente finalizar. Muna, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade, Giba, por essa parceria aqui, por essa noite, essa live, e de poder estar expressando aí, poder estar divulgando o nosso trabalho junto às comunidades, o trabalho com os institutos federais. Eu falei especificamente do Instituto Federal de São Paulo, nós temos institutos federais nos mais diversos estados, em todos os estados, nós temos as redes estaduais também trabalhando muito forte, e assim, nós realmente somos servidores, e eu acho que é importante nós entendermos que os servidores, eles servem à população, por isso são chamados servidores. E eles não são pessoas que estão ali para ficar brincando. Como a Mona mesmo mencionou inicialmente, é óbvio que em qualquer lugar a gente tem uma meia dúzia que às vezes não atuam corretamente, mas eu diria que 95%, 96% da população dos servidores, eles são comprometidos com o trabalho que executam. A gente pode ver aí o pessoal da saúde. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar divulgando o trabalho que nós estamos fazendo e estar discutindo essas questões, porque eu acho que é importante a sociedade saber que a solidariedade é que faz com que a gente cresça mais. Eu agradeço, Giba, agradeço, Muna, por essa palavra, e a todos os internautas, como eu disse, e a possibilidade de estar falando um pouco sobre o trabalho dos institutos federais no Brasil. Obrigada. Pois é, muito obrigada, professor Giba, professora Cíntia, por ter compartilhado dessa live, todos os internautas. Esperança sempre, a minha solidariedade a meus companheiros assistentes sociais, que estão na linha de frente, aos agentes comunitários, aos profissionais, médicos da saúde, médicos da família, que estão na ponta, muitas vezes sem um equipamento de proteção. Então, por favor, senhor secretário, senhor prefeito, olhe para quem está realmente comprometido em combater essa epidemia. Nós precisamos do poder público para que realmente nós tenhamos amplitude na política de proteção e na política de inclusão da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, do nosso estado. Então, coragem sempre, esperança sempre, dias melhores virão. Muito obrigada, professor Giba. Obrigado a vocês e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.